Pessoal, meu nome é Bruno Corano, eu sou o cara que idealizou e fundou o Superbike. Provavelmente muita gente nessa indústria me conhece, mas eu queria me apresentar rápido e fazer um vídeo rápido para esclarecer algumas coisas que estão rolando de uma forma muito respeitosa e justamente por eu ser um apaixonado por moto velocidade e por tudo isso que a gente está envolvido. Enfim, só para me apresentar muito rápido, eu sou tricampeão nacional da categoria principal, que é a Superbike, e corri vários anos fora do país, no Campeonato Britânico, no espanhol e no italiano. Depois do Alexandre e do Eric, certamente eu sou o piloto brasileiro com mais experiência internacional. Enfim, vamos direto ao ponto. Eu não costumo me pronunciar, entrar na mídia social, fazer esse tipo de movimentação, mas aos poucos eu venho notando que eu também não posso receber calado uma série de ataques, especialmente quando eles não têm a menor procedência e são infundados. Então eu resolvi hoje aqui da sala de casa pegar esse vídeo aqui, fazer esse vídeo amador, totalmente informal e fazer algumas colocações. É, não existe nada no Superbike que a gente preze mais do que a segurança dos participantes e dos pilotos. E todo mundo que está lá dentro sabe disso, porque nos briefings isso é um tema constante. O ano passado a gente teve alguns acidentes relevantes, sérios, e a gente já vem implementando uma série de coisas. Depois que tudo isso aconteceu, a gente criou uma comissão de segurança dos pilotos, que entre eles, eu, Alexandre Barros, lideramos esse grupo. E a gente vem investindo muita energia, muito tempo e muito dinheiro para melhorar as coisas. E cada vez mais a gente tem tido uma equipe de sinalização melhor, uma equipe médica mais competente e assim por diante. E não obstante a questão das barreiras de proteção. Para quem não sabe, o Superbike Brasil ele é homologado pela FIM e eu pessoalmente tenho contato direto com eles há muitos anos, justamente para estruturar o evento. Isso é até uma exigência, porque a gente tem patrocinadores muito relevantes nessa indústria. Na verdade, quase todas as fábricas de moto patrocinam o Superbike, a maior fábrica de pneus, que é a Pirelli, e assim, a gente sempre tem uma grande marca de lubrificante. Já tivemos a Mobil, a Motul, a Elf, nesse momento a Idemitsu é nosso patrocinador. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, uma série de obrigações a entregar para eles, e não só para eles, mas especialmente para os pilotos. E mais uma vez, como eu disse, eu estou lá dentro da pista. E eu fiquei muito triste porque foi publicado pela Air France um negócio absolutamente sem nenhum propósito, de uma maneira muito feia, porque está usando um acidente desse final de semana para. Eu não entendo se é se promover ou nos agredir, mas o fato é. No passado nós usávamos as barreiras da AirFence, eles importaram e tinham essas barreiras, eram poucas unidades, nós precisávamos de mais, eles não tinham e eles cobravam um preço razoavelmente alto. Prova disso é que hoje ninguém mais usa barreiras da AirFence, ninguém usa mais barreira nenhuma, né? Só o Superbike, quando você quer um track day ou uma corrida com proteção, são só as nossas atividades. Mas enfim, há muitos anos atrás, a gente usava as barreiras da AirFence, a gente nunca mais voltou a dizer que usava barreiras deles, então esse post não procede, não tem o menor sentido, e lá parece que tem o caráter de ficar nos atingindo. O fato é que, justamente por nós sermos vinculados à FIM, e eu vou inclusive postar minhas fotos junto com o Frank Vassier, que é o diretor de segurança da FIM para as provas do Mundial de Superbikes, onde a gente discute melhorias e foi, se eu não me engano, em 2014 que ele pegou e trouxe para mim a lista de fornecedores homologados para barreiras de proteção e ele me mostrou que países distantes da Europa, como o custo de importação e deslocamento dessas barreiras é muito alto, essas empresas elas pegam o projeto técnico delas, vêm até o local e desenvolvem a produção junto com fornecedores locais, e foi isso que a gente fez. E aí a gente passou a ter as nossas próprias barreiras, porque essa empresa Air France queria um custo muito alto, a gente até se dispôs a tentar comprar as barreiras, já que 80% do movimento das locações das barreiras éramos nós mesmos, algo em torno disso, eu não estou aqui para precisar, porque eu não tenho noção, e não deu certo. E aí o Léo, que hoje me agride, ficou muito chateado, imagino eu, porque nós deixamos de locar e também não deu certo a aquisição. E desde então ele se dedica sistematicamente a ficar querendo gerar, ficar atingindo de forma indelicada, tentar manipular a opinião alheia, e foi isso que me motivou a fazer esse vídeo.
Enfim, nossas barreiras foram construídas dentro dos padrões técnicos e exigências da Federação Internacional. Não à toa, nós temos uma comissão de segurança com os melhores e mais importantes pilotos do Brasil. Eu mencionei o Alexandre porque eu tenho muito respeito por ele, porque ele é meu amigo e porque ele faz parte desse trabalho. E essa é uma das mensagens: a moto velocidade precisa de união, é disso que ela é feita. E embora o vídeo seja meu, mas esses assuntos são sempre discutidos com pessoas muito bacanas que fazem isso tudo acontecer. Eu vou mencionar só algumas: o Paulinho Superbikes, o Pitico da PRT, o Boi, o Dentinho. Eu até fiz uma lista: o pessoal da JC, o Alemão, o próprio Alexandre, o Ferpa da Motonil de Araras. É muita gente, todo mundo muito unido para tentar fazer o melhor, porque o que nós queremos é que as pessoas se divirtam, se aprimorem, que o evento cresça, mas antes de tudo, nada pode acontecer sem segurança. E aí, qual é o fator principal dessa história que infelizmente a gente tem que entender e aceitar? O Brasil não tem pistas adequadas para motovelocidade. Toda vez que você tem pistas que têm curvas que não têm área de escape, elas não são adequadas para motovelocidade. A tentativa de colocar as barreiras é só para minimizar isso, mas elas não foram feitas para esse tipo de propósito. As barreiras foram feitas para o piloto cai, desacelera na brita e caso ele não tenha espaço suficiente, em vez de ele bater na parede, ele é absorvido pelas barreiras de ar. Elas foram inventadas para isso. Eu tenho um vídeo específico meu discutindo isso com o Frank na França, recentemente, em setembro do ano passado. O fato é que, como a gente não tem outra alternativa, a gente tenta no Brasil colocar as barreiras de ar nesses locais. A nossa barreira é um projeto muito mais moderno que o Airfence, ela é maior, ela tem mais camadas, ela é mais alta e eu também posso fazer um vídeo específico para mostrar isso. O fato é que a gente vem investindo pesado em segurança, energia, tempo e uma série de coisas, e é importante que se olhe que no fundo a gente tem tido mais casos de sucesso do que fracasso. O ano passado, 7 pilotos bateram na barreira e todos se saíram sem machucados relevantes. Esse é o ponto positivo. Existe muito a melhorar? Existe. Os problemas estão aí para serem combatidos? Sim. Eu vou dar um exemplo deles. Na curva do Café em Interlagos, as barreiras para impedir que alguém entre por baixo precisavam ser tracionadas e amarradas, mas o autódromo proíbe que a gente fure o chão, com todo sentido, porque estragaria o asfalto. Então, existem coisas que a gente ainda não tem a solução, mas que a gente vem trabalhando para isso. E independente, não tem nada a ver com o acidente desse final de semana, e todos os mais de 300 pilotos que frequentam o Superbike acompanham isso nos briefings desde outubro do ano passado. Existem 100 barreiras prestes a chegar para nós. A gente vai passar a encapar os autódromos, tem um número ainda maior. Nós temos 25, ninguém tem nada nem perto disso. 25 barreiras de 8 metros. A gente vai receber mais 100 e os pilotos estão muito atualizados em relação a toda essa movimentação. Isso começou desde uma etapa muito problemática que a gente teve no ano passado em Curitiba, onde muitos pilotos se machucaram e a gente decidiu mudar as coisas a partir de então. Mas como eu disse que toda parte desse material é importado e etc., é um processo que não se faz do dia para a noite. Só checando as minhas anotações, então o que eu acho que essa mensagem tem o propósito de dizer que a gente não vai mais aceitar de forma passiva ataques que não têm a menor motivação e que não procedem. E eu estou aqui para responder. Eu vim para fazer esse vídeo, como eu disse, que não é uma coisa normal, que eu não costumo me pronunciar e me expor à toa, mas justamente porque eu percebi que não existe melhor maneira do que você dar a cara e mostrar legitimidade, transparência, postura. E a mensagem que eu deixo é que você, Léo, com essa atitude, eu não entendo qual é o seu propósito, mas qualquer um que está vendo vê que não faz o menor sentido você pegar um acidente, que existem vários, e toda vez querer fazer um post querendo esclarecer algo que você não tem nada a ver com o negócio, você não é nosso fornecedor, a gente nunca disse que usa as suas barreiras. Então, só me leva a entender que você é um recalcado, um fracassado, invejoso e que tem a necessidade de nos atingir. Mas quando você faz um ataque ao Superbike, você não está atingindo ao Bruno. Você está atingindo toda a comunidade, os mais de 300 pilotos que
dão duro para estar ali e se divertem, que participam nos briefings e sabem qual é a nossa realidade, e todos esses caras, alguns que eu mencionei sobre a união, que a gente faz isso acontecer, e que, não obstante, não só eles, muita gente que alimenta o Superbike e nem necessariamente tem equipe lá. Eu poderia dar uma lista de nomes, mas eu posso mencionar o Edson, a Patrícia Lupinetti e uma série deles, muita gente bacana dando duro para fazer a motovelocidade acontecer. Então o que a gente precisa é de união e caráter e postura. Então a mensagem que eu te dou é: cuida da sua vida, o sol pode nascer para todos, alugue suas barreiras para quem você quiser, mas tome muito cuidado com o que você escreve por aí, porque quando não proceder, eu vou passar a me comunicar diretamente. E uma última mensagem: por favor, nunca mais nem chegue perto do Superbike, porque você não é bem-vindo. Muito obrigado a todos, e as minhas mídias sociais estão abertas para eu responder qualquer dúvida de forma transparente, porque, como eu disse, eu também corro e o que a gente mais se importa é com a segurança. E mais uma coisa que eu lembrei: duas motos se chocaram esse final de semana ali no café. É importante também olhar o lado positivo. Um dos pilotos saiu sem nenhuma lesão, o outro poderia ter falecido. Ele está machucado, mas está em estado estável, e justamente porque a barreira, dentro do possível, minimizou isso. Fora isso, em razão dos nossos investimentos, outras coisas se saíram muito bem. O procedimento de sinalização foi impecável, o resgate foi muito rápido, a equipe médica de altíssimo nível conseguiu cuidar muito bem do piloto. Enfim, agradeço a todos, e a ideia não é gerar polêmica, a ideia é só gerar esclarecimento e trazer todos para uma união em prol do que a gente mais quer, que é um esporte saudável e funcionando da melhor maneira. Obrigado.